Tem uma complexidade um pouquinho maior. Então, sim, eu diria que tem diferenças, mas eu acho que a gente está construindo uma consciência, assim, de falar da nossa época, né, de um RH mais estratégico, de entender que o RH trabalha a serviço do negócio e que tem muitas ferramentas que podem ser úteis para a empresa. Bia, queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que o governança tem uma abrangência enorme, né? Principalmente na condução de empresas que estão se estruturando, algumas que já estão maduras, né? A gente está falando de definir estratégias, processos robustos, né? A minha pergunta é sobre a preparação, né, dos sucessores, né? Porque a empresa familiar realmente é complexa, né, porque algumas das pessoas ou participaram pouco ou não participaram do processo de formação da empresa, né? Qual é a preocupação? O que você recomenda exatamente nesse aspecto, né, quando você percebe isso na empresa assessorada? Você diz exatamente o quê? O desenvolvimento da próxima geração? Isso, exatamente. Ai, Roberto, vou traçar duas linhas, tá bom? A primeira é a seguinte, as empresas são muito únicas, as empresas familiares são únicas e elas são complexas porque elas são esse grupo de pessoas que se relacionam e que não tem uma cópia, né? Nunca mais você vai encontrar aquele grupo de pessoas daquele determinado jeito, daquele determinado momento, enfim, X. Então elas são únicas e aí cada família vai encontrar um jeito de fazer isso. Claro, tem as melhores práticas, a gente pode olhar o que deu mais certo e o que não deu tão certo, né? Eu diria que o que dá base de sustentação para que a próxima geração se desenvolva, na minha avaliação, é o quanto a família é capaz de recontar a sua história, de mostrar para as próximas gerações de onde ela vem e qual foi o percurso, né? E aí eu vou contar dar um parênteses rápido, né? Eu estava contando para os meus filhos, eu sou sócia de uma empresa familiar, todo mundo sabe, enfim, do agronegócio, então eu também trago um pouco da minha experiência de vida para o meu trabalho, e eu estava contando para os meus filhos, uma vez, a gente foi de carro, né, para Mato Grosso do Sul, o negócio fica lá, são 1.000 quilômetros, e a gente foi de carro, e são 10 horas de viagem. Então, foi aquele horror, né? De carro, 10 horas de viagem, né? Próxima geração, acostumada a pegar o avião, tudo desce, né? Com a pandemia, não dá para ir, etc. E aí eu resolvi contar para eles que a gente ia de Campo Grande para a fazenda de carro e duravam essas quase 10 horas, 7 horas. Eram estradas de terra. Uhum. E a gente sabe que o Centro-Oeste é quente. E eu dizia, pois é, meninos, e a gente ainda, né, ia e chegava lá, brinquei, né, chegava lá com o cabelo amarelo, de pó, né, porque não tinha ar-condicionado no carro, tinha quebra-vento. A minha filha primeiro perguntou assim, quebra-vento? O que é isso? Né? O que é isso, mãe? Eu disse, minha filha, era um vidrinho que tinha que virava, entrava um vento. E você falava, pelo amor de Deus. Aí ela disse assim, mamãe, mas não tinha ar-condicionado? Como vocês tinham um carro que não tinha ar-condicionado? Então, eu estou dando um exemplo pequeno, mas muito simbólico, para dizer que eu acho que o tempo passa e a gente peca em contar para as próximas gerações de onde a gente veio e o que a gente viveu para chegar onde está. Né? E quando a gente reconta essa história, nós que vivemos ressignificamos e eles que estão ouvindo passam a ter um mínimo de compreensão. Então esse é o primeiro pilar que eu acho que é muito importante. O segundo pilar são os valores. Ah lá, os valores que dão norte à cultura, que é o que é importante para esta família. Né? E aí, falando um pouco aqui com os colegas queridos, nada pior do que a pessoa errada no lugar errado, não é? Então, não é porque eu sou da próxima geração que eu sou obrigada a trabalhar na empresa da família. Essa é uma coisa que eu explico muito. Eu falo, gente, existem 7 posições. Né? Existe uma coisa chamada vocação. Então, você desenvolve a próxima geração para ter a responsabilidade pelo negócio, que inclusive há um princípio de governança, né? Segundo o IBGC. Então, você se desenvolve para assumir uma posição de sócio, e não necessariamente de sócio
familiar que trabalha na gestão. Eu demorei para entender isso, porque eu também sou da turma que descobriu que ia viver um processo sucessório mais velho. Porque eu não fui educada para ser herdeira e sucessora, eu fui educada para trabalhar e pagar as contas. Então, quando também caiu a ficha que tinha um negócio que a gente tinha que cuidar, também teve um processo, um movimento. Também não, vamos combinar que essa história é nova, a gente está falando sobre isso agora, mas isso não é um assunto popular. Inclusive, o meu enorme agradecimento da gente abrir esse espaço para poder falar para as pessoas.